Olá pessoal, meu nome é Alexandre Rodrigues, sou professor de estratégia. Estou iniciando o segundo bloco, dos nossos 4 blocos de entrevistas. Vou falar agora um pouquinho sobre a aplicação da estratégia. Retomando então o nosso assunto de estratégia, a gente apresentei a empresa, DNA Corporativo, sou um consultor dessa empresa, trabalhamos toda uma linha aí de gestão estratégica, entre outros serviços aí que vocês podem dar uma olhadinha lá no site. Tem outros vídeos também bem legais que a gente pode assistir lá. As lâminas também trazem um pouquinho da minha apresentação, Pode ser buscada também através via site, para vocês conhecerem melhor quem está falando com vocês. Mas o interessante então são os conteúdos que a gente tem para apresentar. Vamos lá. Em toda a implementação de uma estratégia, como a gente já conceituou um pouquinho lá dentro do nosso primeiro bloco, a questão da liderança é uma questão bastante influente, na velocidade de implementação dessa estratégia. Não quero falar aqui sobre características especiais de liderança ou sobre liderança na questão mais psicológica da palavra, ou um curso sobre liderança, que não é o meu papel neste primeiro momento. Por mais que a formação em cima de visão estratégica, a formação que a gente trabalha quando a gente vai implementar sistemas, por exemplo, de balance scorecard, que a gente vai enxergar um pouquinho mais para frente, envolva questões de desenvolvimento de liderança, treinamento de desenvolvimento de liderança, não vai ser o ponto que a gente vai abordar aqui, tá? Mas sim a importância do papel da liderança em cima da implementação dessa gestão estratégica. A gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com um painel de pilotagem, aonde a gente vai alocar essas questões de liderança, tá? Mas em princípio, a liderança, o papel da liderança em cima da gestão estratégica vai se dar a partir do momento de que as pessoas precisam seguir um líder, e esse líder precisa, em contraponto, apoiar essas pessoas para que elas executam determinadas tarefas que busquem a efetivação de uma estratégia em si, tá? Digamos assim, eu tenho, por exemplo, estou num avião, tá, com a minha equipe, vamos fazer aí um congresso em algum lugar do país e tal, e uma eventualidade, um acidente, esse avião cai numa selva e a gente é obrigado a sobreviver nessa selva por algum tempo até que o resgate chegue, por exemplo. Tá? Quem vai ser o líder para conduzir essas pessoas neste momento de tensão no meio de uma selva? Vai ser eu o líder, eu o gestor dessa empresa que está levando a sua equipe para um congresso ou para uma instrução fora do local de trabalho? Não necessariamente, Não necessariamente eu vou ser, porque eu sou o líder dentro da organização, que eu vá ser o líder de conduzir as pessoas num momento de sobrevivência, por exemplo. Pode ser uma outra pessoa qualquer. Pode ser a pessoa do mais baixo escalão da minha empresa possa se tornar um líder naquele momento. Por que isso será que acontece? Por que as pessoas vão passar a seguir, então, uma outra liderança que não sou eu? Simplesmente porque talvez essa pessoa consiga manipular melhor com as ferramentas, com o conteúdo, com os recursos que se dispõe em determinado momento, tá? Essa pessoa pode ter feito, sei lá, uma formação de escoteirismo quando era mais nova ou na sua adolescência, ou lido livros sobre sobrevivência na selva e tal, e demonstra às outras pessoas uma condução melhor que lhes proporcionem mais chances de sobrevivência. Ela vai se tornar o líder naquele momento. Tá? E como a gente já falou anteriormente, a sobrevivência ela é instintiva ao ser humano. A gente segue pessoas que nos tragam uma probabilidade maior de vencer, em qualquer momento. Na escola, na faculdade, lembre de um professor bacana que vocês tiveram. Provavelmente vocês passaram com esse professor. Ninguém vai lembrar do professor que me rodou. Poxa, aquele professor lá me rodou, ele era muito bom. Não. Por mais que ele tenha sido um bom professor e vocês tenham rodado por outras variáveis quaisquer, vocês vão lembrar daquele cara que vocês passaram com uma nota boa, porque ele fez com que vocês tivessem sucesso. E o líder é isso.
né, a implementação da estratégia é um sucesso. Então, cada vitória da equipe faz com que este líder desponte, porque a gente teve um determinado sucesso na implementação de um determinado objetivo, né? No atingimento de uma meta de um determinado objetivo. Tá? Então a questão da liderança ela está muito próxima ao escalonamento de ações estratégicas. Dentre essas formações, claro, dentro desse conceito de liderança, algumas características importantes do líder, obviamente, são especiais, né? Saber falar, saber se comportar, passar informação, olhar no olho, confiança, né? Tudo isso a gente desenvolve, então, em cursos para lideranças, né? Em cursos para líderes, certo? Aqui algumas competências, né? Então, por exemplo, saber agir, saber mobilizar, saber comunicar, saber comprometer-se, saber aprender, saber assumir responsabilidades, ter visão estratégica. Veja bem, todas essas competências básicas que fazem parte do chá, né? Ou seja, competências, habilidades e atitudes, né? que na verdade, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes que fazem com que a gente monte o conceito de competência, né? Elas estão diretamente linkadas com o tipo de informação ou quanto de informação nós temos. Então, quanto mais domínio de determinado assunto nós, gestores, tivermos, mais confiança a gente gera em cima de pessoas. Melhores líderes conseguiríamos ser, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma ferramenta que me dê em um único ambiente a quantidade certa de informação, que eu consiga montar correlações e fazer abstrações com outros setores da minha empresa, melhor líder eu vou ter, né? Mais conhecimento eu vou ter, mais contribuição eu poderei dar, certo? Ou seja, eu vou ser um líder mais competente. Outra questão importante que a gente vai trabalhar, né, que é não menos importante, é a questão da organização dessas informações dentro de um escopo, ou seja, o planejamento estratégico em si. Planejamento estratégico nada mais é do que um livro onde a gente organiza determinadas informações, certo? Eu estou lançando esse ano um livro, né, que chama-se A Estratégia do Início ao Fim, que conta com aproximadamente 48 itens de informações estratégicas. Tá? Que a gente consegue, a partir desse livro, implementar algumas ferramentas de avaliação e análise estratégica para que a gente consiga ter um escopo maior de informação e acelerar o processo de implementação dessa estratégia. Tá? Ele é diferente de um planejamento estratégico em si, né, que envolve missão, visão, valores, SWOT. Né? Então ele envolve algumas ferramentas como análise de concorrência, análise das 5 forças, diagnóstico estratégico, rivalidade entre mercados, estudo de estratégia segundo Jack Welch, mapeamento de clientes, matriz produto-mercado, matriz BCG, a própria análise SWOT, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, 12 elementos catalisadores de equipes de alta performance, matriz de importância e desempenho, qualidade, que mais temos aqui? A própria estratégia do Oceano Azul, né? 5 forças colaborativas de boards que trabalham em questões de sustentabilidade, alianças e parcerias estratégicas e, por fim, a implementação de um sistema de Balance Scorecard, que para a gente vai ser a questão de execução dessa estratégia. Então, claro que se o seu negócio não entra determinado tipo, por exemplo, análise de fornecedor, por exemplo, a gente vai tirar fora a análise de fornecedor, mas esse livro ele vai trazer dentro do seu conteúdo todas as possibilidades que você precisa para compor o seu plano estratégico, certo? Falando em plano estratégico, né, a gente vai citar aqui algumas ferramentas que eu elenquei aqui dentre os 48 itens, né, que são essenciais, na verdade, para a constituição de uma estratégia. A gente vai trabalhar, por exemplo, com matriz SWOT, né? A matriz SWOT, que a gente costuma trabalhar com forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, como a gente já falou antes também no bloco 1 sobre o Sun Tzu, né, e trabalhava muito bem a questão de matriz SWOT, né, ou seja, uma análise de cenário, né, uma boa matriz SWOT, eu digo que é mais que meio caminho andado de um bom plano estratégico, né, por muito tempo, principalmente no Brasil, assim, talvez 15 a 20 anos aí, desde o início do planejamento estratégico no país,
ele era feito basicamente de matriz SWOT, né? E a gente vai ver aí um pouquinho sobre as interações dentro de uma matriz SWOT, tá? Construir uma matriz SWOT em 4 blocos, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ela é metade, na verdade, da utilização e do potencial dessa ferramenta, certo? O que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar ali a nossa lâmina, a gente tem ali uma coluna chamada interna à organização e externa à organização. Uma linha que diz ajuda a empresa e a outra linha que diz que atrapalha a empresa. Dentro de pontos fortes, por exemplo, a gente tem um quadro chamado desenvolvimento, tá certo? Ponto forte com oportunidade, desenvolvimento. Então, se eu conseguir linkar os meus pontos fortes com as minhas oportunidades, eu tenho oportunidades de desenvolver o meu negócio, certo? Então, tenho estratégias de desenvolvimento, consigo montar estratégias para desenvolver o meu negócio. Eu tenho ali, por exemplo, uma outra caixinha chamada manutenção. O que seria manutenção? É eu conseguir unir um ponto forte com uma ameaça. Então, uma ameaça que se aproxima e eu tenho um ponto forte, ou seja, eu estou habilitado a conseguir superar essa ameaça ou ao menos amortizar essa ameaça. Então eu consigo ter uma estratégia de manutenção, ou seja, nem crescer, mas nem recuar. Eu consigo me estabilizar dentro de determinado mercado por um evento de ameaça, certo? Eu tenho ali use-os, né? Então ponto forte a gente usa. Eu tenho ponto fraco logo abaixo de ponto forte eu tenho ponto fraco. Ponto fraco tem uma caixinha chamada sobrevivência. O que seria sobrevivência? Sobrevivência é a união de um ponto fraco com uma ameaça, ou seja, uma ameaça está se aproximando e eu estou fragilizado dentro da minha empresa. Então o que eu tenho? Eu tenho sobrevivência. O que é sobrevivência? Manter a cabeça fora d'água, eu não vou me mexer nesse momento. Certo? Eu te dou uma dica estratégica. Cara, não te mexe, fica quietinho, não investe, deixa passar essa ameaça, porque a gente tem uma fragilidade, certo? Outra questão ali, crescimento, olha só. Um ponto fraco com uma oportunidade, ou seja, está chegando uma oportunidade e eu tenho um ponto fraco na minha empresa. Ou seja, como o ponto fraco é uma questão interna, eu trabalhando esse ponto fraco, eu consigo absorver essa oportunidade que se aproxima. Então, a dica é uma estratégia de crescimento, certo? Ao mesmo tempo que eu tenho a palavra elimine, ou seja, ponto fraco eu consigo eliminar. Eu consigo internamente trabalhar para minimizar esse impacto de ponto fraco. Nas oportunidades eu também tenho ali, ó, desenvolvimento, crescimento, como a gente já viu, né, que seria a integração entre pontos fortes e pontos fracos. E eu tenho a palavra aproveite, ou seja, eu tenho que buscar aproveitar essas oportunidades. Outra questão ali, ameaças, evite. Eu tenho as caixinhas sobrevivência e manutenção que a gente já viu, né? Que seriam integrações também com ponto forte e com ponto fraco, mas eu tenho evite, ou seja, se eu conseguir contornar essas ameaças ou evitar, né, de confrontar com elas, ou um grande concorrente, ou passar a ser visto por um grande concorrente, ou demonstrar um ponto fraco, um tipo de cliente que está me complicando a vida, eu tenho que tentar evitar isso, certo? O que mais que a gente tem aqui, depois de explorar um pouquinho a questão da SWOT aí de uma maneira um pouquinho diferente? Eu tenho ali matriz BCG, né, que é um controle, na verdade, de portfólio de produtos e serviços. Então, ela ajuda a nos enquadrar em que tipo de portfólio, que tipo de serviço e produto a gente tem hoje, o que vale mais, o que vale menos na visão do cliente. Eu tenho ali uma matriz chamada matriz importância e desempenho, que ela vai nos posicionar no mercado, dependendo do tipo de serviço que a gente oferece para a expectativa que o nosso cliente tem e como está sendo servido esse tipo de serviço ou produto através do nosso concorrente. Então ela faz essa integração, né, muito bacana para trabalhar o desempenho do nosso negócio, né, como nós estamos referente ao nosso mercado de clientes e ao nosso mercado de concorrência. Temos ali análise de cliente, né? Principalmente a análise de cliente serve para tirarmos requisitos de qualidade, o que é qualidade para esse meu cliente, o que esse cliente se importa e o que ele não se importa dentro da nossa empresa, o que nós deveríamos oferecer, o que nós não deveríamos despender tempo em procurar oferecer, tá? Que ele não vai ligar para isso, ele não vai ligar para esse esforço.
Temos também a estratégia do Oceano Azul, né, que é um refinamento de processos. Então a gente vai fazer um levantamento de escopo do nosso tipo de serviço, para quem a gente está oferecendo esse serviço e como a gente pode refinar esse processo, na verdade nos movimentando, né, nos deslocando para fora daquele escopo aonde todo mundo está oferecendo determinado serviço, né? Então trabalhar com diferenciação. Tá? Então, a gente começar a se posicionar de uma maneira que a gente consiga oferecer e explorar melhor o nosso mercado de diferenciação. Então, perceba que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas diferentes para estratégias diferentes. Tá? Então, não adianta alguém chegar na empresa de vocês e dizer assim, ó, vamos implementar painel de pilotagem, ou BSC, vamos implementar BCG. Mas espera aí, para que serve esse tipo de ferramenta? Qual o objetivo dessa ferramenta? Então, nem sempre o Oceano Azul vai resolver o problema que um BSC resolveria. Né? Então, e nem sempre a empresa está pronta a implementar um BSC sem trabalhar, por exemplo, um Oceano Azul. Então, cada tipo de ferramenta vai trabalhar tipos diferentes de solução, certo? O que mais a gente tem aqui? Temos uma lâmina que trabalha especificamente a questão da comunicação, tá? O bom gestor consegue comunicar a sua estratégia, consegue fazer com que as pessoas entendam essa estratégia. Se você não tem uma ferramenta que te auxilie nisso e você não consegue entender a estratégia do seu próprio negócio, como é que você vai passar isso a outras pessoas? É a mesma coisa que eu vim aqui para frente e falar sobre física quântica. Eu não entendo de física quântica. Eu vou gaguejar, eu não vou passar confiança, eu não vou assumir um questionamento, eu não vou conseguir responder uma pergunta porque eu não domino esse assunto. Então eu não posso ser líder nesse assunto, certo? Um bom gestor vai responder todas as perguntas que vocês têm para fazer. Inclusive, vocês estão aqui para questionar a estratégia. Quando essa estratégia não houver mais questionamento, quando ela for cíclica, ou seja, quando ela se transformar numa verdade, ela é a estratégia perfeita para o seu negócio. Se alguém questionar essa estratégia e conseguir encontrar uma lacuna que quebre essa verdade, essa estratégia ainda não está completa, certo? A gente vai ver isso aí um pouquinho quando a gente estiver montando a questão do painel de pilotagem. E por fim, né, ainda trabalhando nessa questão da comunicação, a gente tem algumas fases aí da comunicação. Por exemplo, tudo que o conselho define lá no seu comitê estratégico, né, é 100% dessa informação, vamos dizer assim. Tá? Dali sai toda a estratégia do nosso negócio. E ela vai baixando o nível dessa estratégia até chegar no operacional. Então, estima-se que 20% da informação definida num conselho, né, num conselho estratégico, chegue ao entendimento do operacional. Então, olha só, de 100 coisas, né, de 100 variáveis, 100 requisitos que a gente define como estratégia dessa empresa, 20% chega efetivamente a ser executado. Né, para ver o tamanho da perda dessa informação no decorrer da escala da hierarquia organizacional. Tá? Então a gente precisa de ferramentas que nos auxiliem a alinhar essa informação para que a gente não perca tanto informação até chegar ao escopo de execução. Certo? Então, se o executivo dessa empresa, se o operacional dessa empresa conseguir entender os objetivos da estratégia do nosso negócio, veja a dimensão que pode ser a execução dessa tarefa. Né? Então, por exemplo, eu sou responsável por fazer uma pesquisa com o cliente, por exemplo. Então, eu vou executar essa pesquisa de cliente. Se eu conhecer a estratégia do meu negócio, eu não consigo delinear melhor essa pesquisa com o cliente, conhecendo a estratégia do meu negócio, sabendo onde eu quero buscar, que tipo de questões eu tenho que compor ali, do que se eu não entender qual é a estratégia do meu negócio e simplesmente ficar responsável por fazer uma pesquisa de cliente. Se eu vou fazer um pós-venda, liga para um cliente fazer pós-venda, se eu entender a estratégia do meu negócio, eu já não vou tentar descobrir informações que são relevantes para a estratégia, para a implementação da estratégia do meu negócio, do que simplesmente ligar para ele e perguntar se ele ficou satisfeito, sim ou não. Então, veja bem, quanto mais pessoas entenderem a estratégia do seu negócio, melhor elas vão executar a sua tarefa. Tá? Veja para você, quando você entra dentro de um projeto e você não entende o que está acontecendo nesse projeto, você fica deslocado. Né? Você não sabe aonde contribuir ou como contribuir. Você vai fazer o seu melhor
E mesmo assim, esse melhor pode não ser o suficiente para a qualidade daquele projeto. Ao contrário, que se você entender esse projeto e qual o objetivo desse projeto, você consegue contribuir muito mais, não é verdade? Então, aqui a gente fala sobre a visão dos funcionários, né? Estima-se que 5% da maioria dos funcionários não entende a estratégia, os recursos não são alocados estrategicamente, 85% dos executivos gastam menos de 1 hora discutindo estratégia. Né? Então, assim, várias lacunas estão envoltas dentro de uma falha estratégica, tá? Que a gente aqui não pode admitir nesse momento, certo? Por fim, então, terminamos mais esse bloco, né? Vamos agora para o terceiro bloco e espero que você esteja aproveitando aí a nossa aula. Valeu!